Ei, tio Pascoal, o que a gente vai começar agora, então? Podcast Resmet. Até rima, hein? Podcast Resmet. Rimou. Tio Pascoal, vamos lá. A igreja tá fazendo 90 anos. Quantos anos de idade você tem? 82, vou fazer agora, em novembro. Ou seja, idade muito próxima da igreja. Então você nasceu na igreja. Nasci na igreja. Quais são suas primeiras memórias, assim, da infância, nesse meio da igreja? Eu lembro os irmãos orando lá numa sala, sentados em almofadas. Eu lembro a construção do templo, brincava, né? Minha mãe me levava para a igreja, eu dormia nos bancos, né? Eu era pequeno. Eu levava minha mãe para assistir o culto e eu deixava na entrada lá embaixo, na rua de baixo, e ela subia e eu ficava esperando. Aí aos poucos eu fui subindo os degraus da igreja. Cheguei na adolescência, no momento eu me convertia todo dia. Estar na igreja desde criança é um privilégio, mas ao mesmo tempo você tem muitas questões, né? Você fica se perguntando, será que realmente eu aceitei Jesus? Então, a cada escola dominical se perguntavam quem aceitou Jesus e levantava a mão, porque eu ficava naquela dúvida de saber se eu tinha ou não tinha aceitado. Eu falei, deixa eu aceitar de novo. Aceitava Jesus, mas minha vida não mudava. Eu falei, eu tô cansado disso. Aí um dia, realmente, eu fui no meu quarto, ajoelhei, ali me arrependi realmente, e minha vida foi transformada. Ali eu experimentei o novo nascimento. Até que um dia eu fiquei na entrada do templo. Nesse dia eu estava pregando o irmão James Calfayan. E aquele dia a palavra de Deus apertou no meu coração e eu aceitei. Foi 11 de setembro de 78. Eu comecei a frequentar essa igreja porque o meu marido era uma ovelha desgarrada. E o Senhor tem um propósito para tudo. E o que aconteceu? Quando meu filho era pequeno, eu vi, porque a semente é plantada, independente do que aconteça. E tinha a escola dominical no fundo da igreja, lá em cima. E a gente ficava na escola dominical. Quem dava aula era a Maria de Mendian e o Dirá. Então foi nossa primeira sementinha, ouvindo a palavra de Deus, tanto para mim como para minhas irmãs. E eu tinha muito orgulho da postura, das atitudes do meu marido. E eu falei, sim, aonde você aprendeu isso? Foi na casa do Senhor, porque a semente foi plantada. Eu falei, eu quero isso para o meu filho. O que aconteceu? Fui trazendo meu filho, fui sendo utilizada por Deus com irmãos preciosos que me ajudaram a tirar a timidez, a mostrar como Jesus é lindo, maravilhoso e como é bom estar na casa do Senhor e ser salva por Ele. E isso não tem preço. E eu quis isso para o meu filho. É através disso que eu me converti com uma irmã maravilhosa, que pela glória do Senhor está com ele, que é a irmã Lídia Kizian, que veio um dia fazer uma visita quando o Ricardo falou assim, ela não é convertida ainda, espera um pouquinho. Aí foram fazer uma visita. Eu me converti através da minha tia Alice. Ela era minha paciente e um dia eu tratando dela, a gente acabou brigando. E eu virei para ela e falei, vocês os crentes acham que só vocês conhecem, né? Aí ela falou, não é isso, mas você sabe para onde vai, você vai quando você não estiver mais aqui. Eu falei, se Deus achar bom, Ele me recolhe. Não, você tem que ter certeza que você é salva. Eu falei, é Deus que sabe. Não, é você que tem que saber, minha tia Alice. E aí, brigando com ela falou, faz essa oração comigo. E da briga, eu passei para o choro, porque eu me converti no meu consultório com minha tia. E isso foi muito bom. Amém. Eu queria dar um testemunho. Uma alegria para mim, realmente,
A gente tinha uma filha, gostaria que ela falasse a língua. Agradecer a todos, a comunhão, a alegria. Ela fica me enrolando, ela fica pregando na cadeira. É demais. Não, é muito bom estar aqui. O seu Jairo também comentou que a gente busca Deus assim como um apoio, uma força, principalmente na hora que a gente está em mais apuro. E é o que leva. Ele disse que ele não sabia o que fez ele subir a Benta Pereira e ir parar na igreja. E o Andrade também comentou que é nessas horas que ele aparece, que ele surge e que dá uma força que só pode ser uma força externa de Deus, né? Não é de nenhum homem. Gostaria também que todos compartilhassem dessa alegria que eu compartilho com vocês. Foi uma coisa tão... a gente fala mudou a vida, mas muda, realmente muda. Eu fumava, né? Logo depois que a minha tia foi embora, tudo, eu fui acender um cigarro. Eu olhei para aquilo e falei, o que é isso? Sabe, isso não é que eu falei, isso não é de Deus. Aquilo é assim, é diferente. Por quê? Porque na conversão é instantâneo, o Espírito Santo vem habitar em você. E eu senti uma paz, uma leveza, uma coisa, um renascer tão grande que é indescritível. Como diz, é um renascer de novo. É a minha data de aniversário. E tudo começou de você trazer o Ricardinho. Tudo começou. E você comentou que não tinha trabalho com crianças até então, você viveu, teve toda essa experiência, se converteu. E foi o tempo que o Brenner chegou no Brasil. E o Dirá me visitava, queria me levar para a igreja e tal. E minha tia no meu pé, né? Não, você tem que frequentar a nossa igreja. Eu falava, mas eu já vou numa igreja. Mas realmente o que faltava era a palavra. O que faltava era ler a Bíblia. Aquela Bíblia que o Garabet Bireder mandava a gente ler de criança. Ele chegava e falava assim, leu a Bíblia hoje? Não, ele pegava e te puxava a orelha, dava um tapinha. Isso fazia parte do nosso dia a dia. A gente, às vezes até por medo, a gente lia a palavra de Deus. E isso ficou incutido na nossa personalidade. E hoje eu tenho facilidade de procurar textos, de me expressar, graças a esse tempo de ensinamento, de aprendizado, de comunhão que eu tive com cada um dos meus queridos irmãos armênios. E aí eu acabei indo para a igreja armênia, né? E fiquei lá com ele. A gente tinha uma amizade assim muito forte. E pela graça de Deus, com acho que 18 anos, eu sentia assim um forte desejo de semear a palavra. Eu falei para o Dirá falou comigo, eu não sei, vamos começar um trabalho com criança. E vamos colocar um nome, Grêmio Juvenil Luz. E aí começamos, era de sábado, e foi assim muito legal, a semente foi lançada e a gente viu os resultados até hoje, né? Pessoas, crianças se convertendo. Eu sou filho de Osami Sarkis, né? E minha história lá de conversão começou quando eu nasci nessa família, né? Eu fui apresentado nos anos 2000 pelo tio Moisés, do tio Arthur. Agradecer o privilégio do convite que você fez para mim. Mas está lá você com 6 anos. Isso aconteceu, Sarkis Diego, por causa do amor de 2 pessoas, seus pais. Ali estão Sarkis e Ossan. Teve um culto lá e eu achei fascinante, né? Tudo aquilo, porque era novidade para mim. Na verdade, eu até conheci um pouco sobre Deus, mas não tinha esse aprofundamento, né? E depois de alguns meses de escola dominical, eu acho que foi em agosto de 2000, e eu falei com a minha mãe, como eu faço para ter Jesus na minha vida, no meu coração, que nem falaram lá na igreja. Ela falou que eu tenho que fazer uma oração, né?
E aí ela me orientou, eu fui lá no quarto dela e a gente orou junto, e a partir desse dia, né, essa foi a minha conversão. Eu tinha aproximadamente uns 6, 7 anos, se não me engano. Oi pessoal, aqui é parte da família Finati, nós frequentamos por uns bons anos a Igreja dos Armênios, temos muito carinho por todos vocês. E 2 lembranças que eu tenho muito importantes com os irmãos foi, primeiro, a minha conversão. Foi num acampamento com a professora Carla, então para mim é um momento que eu nunca vou esquecer, muito marcante para mim. Fazendo esses vídeos dos 90 anos, eu ouvi muitos testemunhos das pessoas falando: eu me converti com o Pascoal, com a Maria. Como é que você vê isso, né? Você se converteu, depois você foi uma pessoa que ajudou outras pessoas a se converterem. Para mim, realmente era um privilégio servir a Deus. A nossa missão como crentes é levar as pessoas a Cristo. Então, para mim, era coisa que eu amava muito e amo, né, até hoje. E você já era convertida? Não, eu venho de família católica, fui educada em colégio de freira. Eu estava grávida da minha filha, Amanda. Eu estava de 8 meses e eu já tinha visita, eu já ia à igreja, mas não tinha tido aquela... dizer assim, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. E através de 2 anjos do Senhor, que é a Maria e o Pascoal, fui à minha casa, naquele dia nós conversamos, nós oramos, e para muita alegria de todos eu aceitei a Jesus. E também um fato interessante, a irmã Maria, esposa do Pascoal, eu sou de origem budista. Dá pra perceber. Não porque eu praticasse, é cultural. Passou de mãe para filho. Então, era isso que nós seguíamos. E eu ganhei uma Bíblia branca. Eu falei, o que é isso? Porque foi um presente dela de casamento. Aí, com o passar do tempo, eu entendi o que era isso. Em 30 de dezembro de 2010, nossa irmã Sueli, esposa do irmão Vinícius, me presenteou com uma Bíblia. É muito interessante, tem as palavras de Jesus em vermelho, etc. E eu então comecei a ler essa Bíblia. Um ano depois, no dia 2 de novembro de 2011, numa festividade no sítio desse mesmo irmão Vinícius, eu acabei me convertendo através de um pequeno sermão do irmão Garot. Naquela oportunidade, ele falou sobre Mateus 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E lá fui eu junto, no embalo, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. Para mim, a igreja é um porto seguro. Amo todos. Eu vejo meus irmãos assim como a minha segunda família. E Deus é tão maravilhoso que eu preparei meus filhos dentro da igreja, dentro do temor a Deus, que para mim foi uma clínica que eu falo psicológica, porque ela me curou de tudo. Eu nunca tive mágoa, eu nunca tive receio, eu nunca tive medo, e eu enfrentava. E eu pedia as coisas, eu falava para meus irmãos como fosse a família, a minha família. Se eu dissesse, eu não vou ao acampamento porque eu não posso. Não, você vai. E não sei como eu ia. Uma coisa que marcou muito é que teve uma época que eu e o Dirã pegava o ônibus, descia lá no centro de São Paulo e carregava cerca de 1000 folhetos. Então ele pegava metade ou a metade, distribuía e a gente voltava. Foi assim, não sei o resultado disso aí. E tudo começou lá com aquele folheto? Tudo começou com aquele folheto. Eu conheci a igreja através da irmã Nória, foi uma bênção. Eu trabalhava numa loja, ela
levou um folheto, me convidou para um culto. Aí eu fui e gostei e fiquei. Eu agradeço a irmã Nória. E aí você foi a primeira vez e ficou? E fiquei, porque foi a primeira igreja que eu frequentei, eu não conhecia nenhuma. Você não tinha ido em nenhuma igreja? Nenhuma igreja. Então conta isso pro pessoal. Então, aí eu comecei a participar com o pessoal na escola dominical, com os adolescentes, com as viagens que a gente fazia, os cultos, as brincadeiras, visitas em casa, e eu me acostumei da mesma forma, né? Mas faltava algo que só o Espírito Santo nos traz. E foi num acampamento que a Cris, sua tia, pediu para mim cantar uma música. Aí eu falei, Cris, eu não sei cantar. Não, mas você vai saber, eu vou tocar. E foi aquela que fala e transforma o barro na mão do olheiro. Eu quero ser seu amado como o barro na mão do olheiro. E ela te deu esse desafio de cantar essa música? De cantar essa música. E eu cantei. Só que quando eu cantei, eu senti algo muito profundo. Num acampamento. Eu senti uma transformação muito grande dentro de mim. E foi a partir daquele dia que eu senti o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. E foi muito lindo. Então não foi por acaso que ela te pediu para cantar essa música? Não foi, nada foi por acaso na vida da gente, nada é. Eu vim de uma família cristã e desde que eu frequento a nossa igreja eu aprendi que é muito diferente a gente crer e a gente viver Jesus Cristo na nossa vida. E a partir do momento que eu entendi isso, eu me converti. E um outro momento que é muito especial para mim e muito especial para Marília e para o Tiago também, que foi o dia do nosso batismo. E no mesmo dia de batismo foram batizados comigo o meu irmão Elias e o meu irmão Eduardo. Os 3 irmãos foram batizados no mesmo dia. Foi muita alegria para nós. Um ano depois, novamente, em 9 de dezembro, eu estava batizando. De lá para cá, lá se vão 12 anos. Eu fui batizada com os jovens, com Karina, era o Fábio, a Kátia, e foi o primeiro batismo na Igreja Nova. E você está nesse lugar, o que aconteceu aqui? Foi o meu batismo. Tem essa ordenança, né, que você tem que fazer o batismo para mostrar para o mundo que você faz parte do corpo de Cristo. E foi uma bênção, foi um momento muito assim especial e principalmente porque parece que nesse momento também o Espírito Santo faz com que você queira se alimentar da palavra e foi indescritível. Que nós 3 fomos batizados no mesmo dia pelo pastor Juan Equizian e foi um momento muito especial e muito importante para nossas vidas, que a gente guarda com muito carinho, que tiveram pessoas muito importantes para a gente lá naquele momento, que se batizaram junto com a gente, que cresceram junto com a gente, né? E se batizaram junto, então foi um momento muito especial.
a Jesús. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir essa decisão. Amém. Nossa experiência, compartilhar com vocês a experiência do nosso batismo. Foi um dia muito importantíssimo para nós. Isso aconteceu no ano de 2022. Foi uma decisão bem assertiva da gente, assim, a gente sentia essa necessidade, faltava algo para nós. E dali em diante Deus foi muito bom com a gente, nos abençoou com a apresentação do irmão Garô, que sempre nos auxiliou, nos ensinou, nos trouxe conhecimento da palavra. Enfim, a partir desse momento, Deus foi muito bom na minha vida, me presenteou com a minha esposa, com o nosso casamento. Desculpa, um pouco emocionado, mas de lá para cá foram muitos desafios, mas graças a Deus, cada um deles que foram superados até aqui, foi sempre a gente orando, pedindo a Deus sabedoria para que nos conduzisse. Já frequentava a igreja há um tempo, já participava da escola dominical, mas a gente sentia essa falta, faltava algo para completar a gente, né? Essa foi uma decisão nossa junta, a essa mesma necessidade que eu sentia, a Amanda também sentia essa necessidade, então isso ajudou a gente a tomar essa decisão de nos batizarmos na igreja evangélica. Sim, e o dia do batismo foi um dia muito especial, um dia que a gente pôde realmente entender que mais uma etapa estava sendo concluída. E para mim, uma coisa que eu posso lembrar com muito carinho é que eu escolhi a Gisele como minha madrinha de batismo, e até hoje eu tenho contato com ela, então eu amo muito esse momento, tenho muito carinho por esse momento que é o batismo aí na igreja. Eu senti que no batismo foi uma confirmação de tudo que eu já ouvia e do que eu já conhecia. E a partir dele eu pude provar para as pessoas e também para mim mesmo, e também mostrar mesmo que é um ato público, né? Que realmente eu sou seguidora de Jesus, e fez toda a diferença estar com pessoas e o pessoal que também se batizou junto comigo, todo mundo se apoiando. E eu acho que a diferença do batismo foi essa, de eu realmente provar pra mim que não preciso mais ficar aceitando a Jesus desde a todo momento. Quando pedem pra levantar a mão, eu levanto, porque fica aquela dúvida, sabe? Na mesma. Não, ele, não sei se é essa parte. Ele será que eu já beber, nunca mais terei você. Vira pra cá. Cristo basta. Jesus Cristo basta. E eu agradeço a Deus por isso. E através disso eu pude trabalhar ao Senhor, frequentando a escola dominical, as senhoras. E também para mim, para o Marco, né, a gente pôde, o privilégio de servir aí na igreja como professores da IBD. Então isso foi prazeroso, edificante, aprendemos muito e foi muito gostoso mesmo, esses anos todos que tivemos aí com vocês. Como foi que Deus começou a despertar no seu coração essa ideia de fazer um trabalho aqui? Foi mesmo lá na igreja, porque eu via, né, as pessoas dirigindo, então eu fiquei apaixonada de trabalhar com as crianças, de ver aquela animação. Ah, essa daqui na escola dominical que eu e a Ravini dirigia. Olha, gente, aqui a Gisele, a Carla, o filho do Pascoal, ele lá. Ah, quanta gente! Olha eu e a Ravini aí. Olha vocês. Eu e ela cuidava dessa classe. Era uma boa dupla? Sempre a gente trabalhou junto, né? Valeu a pena. Nós ficamos 13 anos evangelizando crianças. E ganhamos muitas almas para Jesus ali. Eu, a Ravini, Maria Demedian, Maria Cossegian. Quem te chamou? Para
trabalhar com as crianças? Olha, Deus pôs no meu coração um desejo. Olha. Aí eu fui fazer a PEC, aí comecei a fazer aqui, levava a criança para igrejas, todas as crianças aqui do Lausanne, quase 40, 50 crianças, os irmãos vinham aqui, levavam ele, era uma festa tremenda. Eu tenho conversado com pessoas que passaram por mim, eles continuam na igreja, inclusive tem 2, 3 que já tem até igreja. Aqui. É maravilhoso. Eu olho quando eu vejo a minha filha lá em cima louvando meu filho, e olho para os meus netos já na escola dominical aprendendo a palavra. É muito lindo, é muito emocionante. Eu derramo lágrimas de alegria. Eu sou muito feliz. A gente sempre se sente muito bem, são muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Então a gente guarda vocês como uma família, né? E amamos vocês. Então, parabéns, felicidades e muitos anos aí pela frente. Um grande beijo. Parabéns, igreja. Então foi a primeira família em Cristo, foi para mim os armênios, né? Que me fez ficar firme. Olha, eu consegui. Então tudo começou com um folheto. Tudo começou com um folheto e uma irmã maravilhosa que me levou para a igreja. Então várias sementes plantadas. Várias sementes plantadas. A Bíblia, o meu marido, o meu filho. E hoje estou aqui, nessa igreja. Como eu disse, a base bíblica que me foi dada é uma base sólida e bem firme, né? E é como aquele versículo que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, né, não vai se esquecer dele. Hoje eu já sou idoso, né? Já vou completar 66 anos. E eu não esqueci o caminho que me foi ensinado. Pena que tenha conhecido muito tarde, em 2010, essa palavra maravilhosa e que é viva para sempre. E hoje você sente, esses 23 anos depois, você sente esse mesmo privilégio de apresentar a sua filha. Então eu incentivo hoje os jovens a também a entregarem suas vidas, fazerem essa obra, né, com criança, com adolescente, com jovem, aquilo que você sentiu o chamado, né? E isso é muito gostoso e traz uma satisfação porque a gente está cumprindo o propósito de Deus. Amém? Amém. Por isso eu agradeço a Deus, agradeço muito minha tia pela insistência dela, porque ela era assim como todo mundo. É maravilha de Deus o que Ele faz. Temos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras. Geralmente tudo a gente semeia com lágrima, mas graças a Deus a gente colhe com alegria.